Pronto. Agora está gravando. Bom, agora deu certo. Pessoal, então, conforme eu coloquei aí na pauta para vocês, hoje nós vamos falar sobre o planejamento, né? Vamos entrar um pouquinho ali para entender como funciona o planejamento, o que efetivamente a gente consegue fazer nele, né? A questão, inclusive, da personalização, que agora, a partir do momento que a gente vai tendo as informações ali na plataforma, a gente vai sentir essa necessidade, né? Essa necessidade de adaptar o planejamento à realidade de cada um de vocês, né? Então, alguns alunos avançados já vêm sentindo algumas necessidades maiores dessas adaptações, e eu vim conhecendo melhor a plataforma e verificando a maneira como a gente pode operacionalizar isso, né? Inclusive, eu postei lá no grupo, e vocês já devem ter visualizado, o pessoal que é da área fiscal, as metas extras, né? 2 metas fixas nas terças e nas quintas-feiras de contabilidade, né? Então, qual é a ideia, assim, da gente trabalhar com essas metas fixas, que eu vou chamar de tarefas extras, em que momento eu vou colocá-las e para quais objetivos, né? E depois eu falar também um pouquinho da atividade fora do planejamento. Bom, as metas fixas, né? Essa meta fixa, como a de contabilidade, assim como aquela tarefa que a gente coloca ali no final, né? Quando a gente acaba ou em qualquer momento, tem aquela tarja azul lá embaixo do planejamento, que ele nos questiona se a gente fez alguma coisa além daquilo que estava no planejamento. E aí a gente pode incluir ali alguma coisa extra, né? Que eu até já orientei alguns alunos, principalmente aí do pós-edital, a começarem a trabalhar seus pontos fracos por ali, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem um planejamento, né? E aí esse planejamento ele vai contemplar todas as matérias do ciclo de vocês. Só que esse planejamento ele tem uma distribuição meio equânime, né? O que eu posso ponderar nele ali, o que eu pondero nele é, daqui a pouco, contabilidade, o tempo de revisão, de questões, de estudo, vai ser maior, né? Enquanto contabilidade, esse tempo vai ser 1 hora, para as outras matérias vai ser, por exemplo, meia hora. Mas eu não consigo, por exemplo, dentro desse planejamento que se ajusta, colocar todos os dias contabilidade para vocês, por exemplo. Então, aí entra a meta fixa, né, e a tarefa extra. A tarefa extra é aquela extra planejamento, né, é aquela que vocês vão lá, tem aquela tarja azul a qualquer momento, você vai lá e consegue informar que estudou algo que não estava no planejamento. E, lembrando, essa informação ela não se comunica com o planejamento, ou seja, ela não atualiza o planejamento. Eu informei que eu estudei a aula 6 de tal matéria, então, se eu atualizar o planejamento, ele vai tirar. Não, ela é extra, ela não altera o planejamento. E a gente tem essa meta fixa, que é algo que eu coloco ali para vocês fazerem, ou todos os dias, ou coloco só na segunda, só na terça, né? Conforme eu posso definir ali, mas ela é fixa. E aí, de que maneira eu pretendo trabalhar, né? Que a gente vai trabalhar com essa meta fixa e com essa tarefa extra, principalmente para a gente dar esse enfoque a mais, né? Eu já pedi para o desenvolvimento alterar isso no sistema, que eu posso, por exemplo, colocar um peso 2 para a contabilidade, e aí ela vai aparecer proporcionalmente em dobro em relação às outras matérias. Hoje a gente não tem isso, então eu vou usar essa meta fixa para a gente ponderar ali, acrescentar atividades extras dessas matérias. Acho que desligou minha câmera, deixa eu trocar aqui. Dessas matérias. Acho que aquela estava com a bateria fraca, tive que trocar. Dessas matérias que a gente precisa dar mais atenção, porque são mais importantes, enfim. Então, num primeiro momento, a meta fixa, eu vou trabalhar isso. Vou colocar uma carga horária maior, né, inicialmente de contabilidade, enfim, de outras matérias que a gente for sentindo ali, talvez tributário, TI, né, e inclusive de acordo com o edital, quando a gente tiver um pós-edital,
trabalhar essas metas fixas para as matérias de maior peso. Ok, se essas metas fixas elas não conversam com o planejamento, ou seja, eu informo que estudei a aula 6 e quando eu atualizo, ela não tira a aula 6 da próxima tarefa, o que vai acontecer? Vocês vão informar ali, né? Vocês têm um espaço para informar se foi estudo de teoria, se foi revisão que vocês fizeram, de qual assunto, se foi exercícios, vai abrir um campo para vocês informarem ali a quantidade de questões que fizeram, enfim, né? E aí, isso vai para o relatório, vai para a carga horária, mas não conversa com o planejamento. De que maneira a gente vai fazer isso conversar, digamos assim? Vocês, digamos que a próxima, vocês estejam na fase, quando a gente está numa fase de revisão, isso é bem mais tranquilo, mas quando a gente está nessa fase 1, os alunos que estão na fase 1, ainda na fase de estudo da teoria, quando aparecer essa meta fixa de contabilidade, eles vão estudar o próximo assunto de contabilidade que eles deveriam estudar, né? E aí, o que eles vão fazer após esse estudo? Se eles não concluíram a aula, não precisa fazer nada. Vai, quando chegar a tarefa de contabilidade dentro do planejamento daquela mesma aula, simplesmente vai continuar. Ah, mas eu concluí a aula dentro de uma tarefa extra, né? Dentro daquela meta fixa que aparece em preto. E se ela não se comunica com o planejamento, o que eu vou fazer? Você acabou, né? Você vai lá em sinalizar assuntos já concluídos e vai sinalizar que aquela aula foi concluída. Quando a gente sinaliza que uma aula foi concluída, lá, ele não tira atividade de resumo e não tira atividade de questões do PDF. Então, vai funcionar perfeitamente bem. Você vai ir lá e vai sinalizar que concluiu, vai replanejar, e aí, no lugar de continuar trazendo as tarefas azuis de estudo daquela teoria, vai passar a trazer estudo estudo de resumo, enfim, das questões do PDF, certo? Não sei se ficou claro isso aí para vocês, né? Vou abrir aqui um pouquinho o bate-papo para ir entendendo aí as dúvidas de vocês. Mas, inicialmente, é isso para contabilidade, vocês comecem a usar. Quem está na fase 1 é muito tranquilo. Quem está na fase 2, 3, na fase de resolução de questões, a gente vai começar a trabalhar, né? Depois a gente vai entrar ali, vamos começar a falar sobre o relatório. A gente vai começar a trabalhar os pontos fracos, né? A gente vai, quem já está na fase 2, vai ter no planejamento o andamento normal da matéria, né? O andamento normal da matéria para rever todos os assuntos. E aí vai usar essa meta fixa, né? Para olhar aqueles assuntos que estão lá na parte de baixo do planejamento, ou seja, revisar, aprofundar aqueles assuntos que estão puxando a média para baixo. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai continuar revisando todo o conteúdo, todas as matérias, todos os assuntos, você vai ter, em dobro, digamos assim, um período para revisar esses assuntos, tá? Então, vai ser as duas formas aí para vocês utilizarem essa meta fixa, que num primeiro momento é para contabilidade, porque eu coloquei ali para contabilidade. Ao mesmo tempo que a gente também vai ter, e obviamente isso aí depois eu vou ajustando com cada um, né? Cada um vai ter seu ponto de dificuldade diferente. Meu ponto de dificuldade é algum assunto de TI, ok? Então, a sua meta extra, né? A gente vai ter uma meta extra também coringa, digamos assim. A sua meta extra vai ser para TI. Podemos deixar isso sem definição, porque na hora que você vai lançar nela, você vai informar o assunto que você estudou, e aí pode ser qualquer assunto, certo? Ok, o que eu pensei, e aí até vou conversar com vocês sobre isso, né? Ver o que vocês acham, de colocar a leitura do CTN, da Constituição e de qualquer lei seca como uma meta fixa também, né? Como uma meta fixa, em vez de... Porque alguns alunos disseram, mas eu achava melhor todo dia, 3 dias por semana, tem semana que aparece um dia, tem semana que não aparece um dia, e de repente, então, a gente deixa 15 minutos, mas deixa todo dia a leitura de pelo menos uma lei seca. Então, estou pensando em colocar, até porque a lei seca ela não tem continuidade, não tem revisão, não tem questão, é só ela mesma, ela não precisa ter não tem desempenho para a gente estar acompanhando, então até acho que faz mais sentido a gente colocar ela como uma meta fixa. Todos os dias que vocês colocarem que vão estudar, vocês tenham ali uma atividade de leitura da lei seca.
tá? Então, a princípio, essa também eu vou trabalhar com atividade de leitura da lei seca. Ok, então, deixa eu ver aqui, o Anderson comentou que entendeu mais ou menos, né? Que se ele assinalar que terminou, ele não precisa mais de metas, na próxima meta da matéria virá um exercício do PDF. Na verdade, é resumo, né? Vem resumo, que é para você, que na verdade é muito rápido, você simplesmente ele separa o material de revisão, e vem também depois, na sequência, vem as questões do PDF. Quando você sinaliza lá que já estudou, ele tira só a azul, as outras duas vão continuar vindo. Se você não terminou, se você não concluiu, você não precisa fazer absolutamente nada, porque vai, na próxima tarefa, dentro do planejamento, vai aparecer questões daquele mesmo assunto, né? Ou seja, tarefa em azul daquele mesmo assunto, e você, se terminar, né, coloca que terminou, se não, não. Ok. Ok, pessoal também acha que para a lei seca, beleza, certo? Ok, e a gente tem outra questão, além dessa, que é aquele campo lá embaixo, né, que é a possibilidade de informar atividades fora da meta. Isso eu combinei já com alguns alunos, com a Genise, se eu não me engano, ali, que está fazendo pós-edital de Aracaju, a gente já trabalhava juntas antes, ela já tem esse mapeamento dos pontos fracos dela, e aí tem aquilo que acontece com alguns alunos, né? Que a gente disse, mas eu não levo meia hora para todas essas tarefas de revisão, não chego a levar uma hora para os exercícios. Chega no final do dia, eu cumpri a carga horária, eu cumpri as tarefas todas, mas não cumpri a minha meta de horas líquidas. Ainda tenho uma hora para estudar e já cumpri todas as metas do dia. Aí a gente tem duas opções, né? Para os alunos que estão na fase 1, é antecipar a tarefa do dia seguinte, né? Quando você conclui a última tarefa, ele informa que você concluiu e você pode antecipar tarefas do dia seguinte. O que é importante depois que você terminou esse dia que você antecipou as tarefas do dia seguinte? Você ir em replanejar atrasos. Na verdade, esse replanejar atraso, nesse caso, vai ser replanejar antecipação, ou seja, você ficou só com duas tarefas. Digamos que você tinha 4 hoje, 4 amanhã. Hoje você conseguiu, foi rápido, aqueles assuntos que estavam ali, aquelas revisões, você tinha um resumo bem sucinto, você rapidamente conseguiu revisar, sobrou tempo e você antecipou duas tarefas do dia seguinte, né? Então, o que você vai fazer com essas duas tarefas? E aí vai ficar só duas tarefas para o dia seguinte, né? Outro dia vai sobrar mais coisas ainda, isso vai se acumulando. Não, o que vocês vão fazer? Chegou no final do dia e você antecipou essas tarefas e ficou só duas para o dia seguinte, você vai replanejar atrasos, né? Porque, na verdade, nesse caso, embora esteja escrito lá replanejar atrasos, é replanejar, é redistribuir conforme a carga horária de vocês. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai recalcular e vai preencher o dia seguinte com a carga horária que vocês informaram. Então, alunos que estão na fase 1, alunos que estão correndo atrás de concluir a fase 1, chegar ao final do estudo da teoria, vão usar sempre esse recurso de antecipar tarefas do dia seguinte, chegou no final do dia, replaneja, para que o sistema do dia seguinte esteja lá novamente com duas tarefas, ou melhor, com a carga horária do dia preenchida, certo? Ok, mas eu já sou um aluno que já sou mais avançado, eu já sei quais são meus pontos fracos, né? Sejam porque eu já resolvi boa parte de muitas questões e meus relatórios já estão começando a informar ali quais são os assuntos do ponto de baixo da tabela, né? Ou também porque eu já tinha meus controles anteriores aqui e sei o que eu preciso melhorar, eu tenho essa informação, né? É muito importante, pessoal, vai ser muito importante à medida que a gente tem as informações na plataforma, que a gente use aquelas informações ali e não o nosso achismo. Por que não o achismo, né? Porque a gente tem uma tendência ali a valorizar, às vezes, demais alguma dificuldade que a gente tenha, independente da importância da matéria, independente do... Enfim, né? Se a gente tem uma dificuldade, qualquer oportunidade que aquilo é uma necessidade de eu trabalhar, tá? Então, se a gente tem a informação ali, é para usá-la. Então, os alunos mais avançados vão usar essa hora extra não para antecipar, né, matérias. Por quê?
Porque o ciclo que está ali para ele, de revisão e de questões, ele tem por objetivo manter esse aluno revendo todos os assuntos. Agora que ele já viu todo o edital, ele vai continuar rodando até naquela ideia que eu sempre falo para vocês, do aprendizado por camadas, né? Que a gente, na primeira vez que passa pelo conteúdo, a gente absorve aquela parte mais superficial, na segunda vez eu já consigo aprofundar um pouco mais, e assim sucessivamente. Então, ele vai continuar rodando naquele ciclo de revisão e questões que eu cadastrei ali, indefinidamente até vocês terem um nome no diário oficial, né? Mas aí o que acontece? E ok, é isso mesmo, eu tenho que continuar com contato com todos os assuntos, né? Ok, mas aí entra a questão, e os meus pontos fracos especificamente? Eu vou ver eles nessa mesma rotina, nesse mesmo ciclo, né? Porque ali o planejamento é de revisão de todas as matérias. Lógico, a gente tem algo que a gente vai deixar para fazer, principalmente nas nossas reuniões individuais, e por isso eu já tenho frisado com vocês a importância de vocês usarem o grupo lá, usarem o chat particular comigo, o e-mail, para a gente esclarecer as dúvidas, para deixar as nossas reuniões muito para a gente focar no ponto de dificuldade de cada um de vocês. A gente vai ter alguma coisa para fazer no sentido de quando a gente tiver essas reuniões, a gente vai discutir melhor, né, com mais profundidade sobre o motivo da dificuldade de vocês e algumas tarefas, alguns assuntos, a gente vai voltar ele para a fase azul para vocês estudarem, dessa vez de uma maneira diferente, por uma outra bibliografia que a gente vai ter ajustado ali na nossa reunião individual. Ok, mas isso na nossa reunião individual, voltamos a alguns assuntos para a fase de estudar teoria, ok, beleza. Mas quando eu estou nesse ciclo normal aí, né, eu preciso colocar um pouco no piloto automático, digamos assim, essa questão de melhorar os meus pontos fracos. Não podemos esperar também tanto, não ter nada que já me leve na minha rotina estar trabalhando esses pontos fracos, né? Lembrando que aqui eu estou falando dos alunos que já concluíram a fase 1. Aí eu vou usar essa tarefa, quando chegar no final do dia e eu concluir a minha meta do dia, ou seja, eu concluir aquele planejamento que tem por objetivo me deixar ali rodando as matérias, né, nesse loop infinito até a posse, até o nome do diário oficial, eu não vou antecipar, né? Eu não vou antecipar a tarefa do dia seguinte. Ok, deixa aquilo ali, está planejado. Eu vou colocar como atividade fora do planejamento, aquela tarja azul que tem lá embaixo. E aí, a gente vai lá, vocês vão lá no relatório de vocês, vão ver quais são os assuntos que estão lá na parte de baixo da tabela e vocês vão fazer uma revisão, mais questões, mais exercícios desses assuntos. Dependendo da matéria, vão direto para os exercícios, ou vai deixar para depois fazer questões, ou seja, a gente vai usar, a gente não faz mais sentido a gente só querer rodar. Não, deixa ok. Eu estou revendo as matérias todas e fazendo questões conforme planejado. Mas essa carga horária que sobra no meu final do dia, eu não antecipo matéria do dia seguinte. Eu vou trabalhar um ponto fraco, eu vou olhar lá no final do relatório quais são os assuntos que estão puxando a minha média para baixo e vou começar a trabalhar, né? Um por um desses assuntos aí. Lógico que a gente vai começar a fazer isso juntos e tudo mais, mas a gente tem que analisar, né, com um olhar crítico. Eu tenho os meus últimos 5 assuntos lá embaixo, né, que estão, de repente, todos ali na faixa dos 75%. E aí eu tenho SQL, eu tenho um assunto de direito civil e eu tenho um assunto de contabilidade, DFC. Eu tenho esses 3 assuntos lá na parte de baixo da tabela. DFC de contabilidade, tenho SQL de TI, né, análise de informações, pessoal do controle, e tem um assunto lá de sucessões de direito civil. Qual assunto que eu vou priorizar, né, vencer ele e ficar daqui a pouco 2, 3, 4, 5 dias antecipando a tarefa para dar uma repassada, desculpa, antecipando tarefa não, fazendo tarefa extra para dar uma aprofundada neles? Contabilidade, né, pessoal? Com certeza contabilidade. Por quê? Porque civil pesa muito pouco, via de regra. TI, 75% em SQL, nem é tão ruim assim. Vamos combinar que daqui a pouco 75% em SQL eu estou até gostando, estou achando bom demais. E contabilidade não tem jeito, a gente tem que chegar em 90%.
Lógico que a gente olha lá para a parte de baixo da tabela, a gente tem assuntos que potencializam, né, esse efeito de baixar a nossa média. A gente tem que olhar com esse olhar crítico, né? A gente vai, repito, vamos ter a análise conjunta que a gente vai fazer na nossa reunião individual, mas vocês precisam, o objetivo da mentoria não é que vocês dependam, né, da Vandinara para fazer tudo, inclusive se a plataforma não me disser o que fazer, eu não sei. Para vocês também terem essa autonomia, entender qual é o objetivo do planejamento, né? Ou seja, vocês têm um planejamento e ali dentro está o normal, digamos assim, né? O roteiro básico de ver todos os conteúdos e continuar retomando eles com revisão, fazendo questões. Como eu disse, um loop infinito até o dia que você passou e não precisa mais desse loop aí. Ok, mas aí a gente tem também que fazer esses ajustes com base no aumento do desempenho, né? Com base de tratar os pontos fracos de cada um. E aí a gente vai começar a usar a tarefa extra, aquela tarefa quando sobra lá horário no final do dia. Ah, professora, mas não sobra, porque eu sou até meio enrolada. A tarefa está ali para fazer em meia hora, eu levo sempre mais tempo. Né? Nas questões também, eu analiso com calma o que eu errei. Quando eu vejo, não foi uma hora, foi quase duas. Nunca sobra isso de antecipar tarefa. Essa meta fixa que eu coloco, né? A ideia é ela aparecer mais. Todo dia a gente vai ter uma meta fixa de leitura de lei seca, né? 15 minutos, como a gente vai ter todo dia, acho que não precisa meia hora, talvez vai ser 20 minutos, 15 minutos. Vamos ter essas duas metas fixas de contabilidade e talvez tenha mais uma, né? E talvez tenha mais uma justamente para que a gente, para aquele aluno que daqui a pouco não sobra esse tempo, né? Ele conseguir nessa meta fixa, pelo menos ter um horário por semana para ir aprofundando aí esses pontos que ele percebe. Alunos que já estão na fase 2, repito, aluno que está na fase 1, ele tem realmente essa pressa de antecipar a meta do dia seguinte. Não, peraí, eu ainda nem sei tão bem quais são meus pontos fracos, porque eu estou vendo as matérias, né? Ainda estou me conhecendo, estou conhecendo os conteúdos e estou conhecendo como vai ser o meu desempenho neles. Então, a minha prioridade é, sim, antecipar tarefas do dia seguinte para eu justamente sair dessa fase 1 e ir para a fase 2. Certo, pessoal? Então, a gente vai usar tanto a meta fixa, né, para resolver algumas questões aí de leitura de lei seca, né, principalmente pós-edital, para quem é da área de controle, tem a leitura ali da lei seca do regimento interno, da lei orgânica, para quem é da área fiscal, tem a legislação tributária, esse vai ficar fora, né, vai ficar fixo ali. E também, para a gente, nesse primeiro momento, pelo menos enquanto o pessoal do desenvolvimento não me dá essa condição de ponderar as matérias, né, e ele distribui de maneira mais ou menos equânime, eu vou colocar matérias extras de contabilidade. Ok, em regra é isso, tá, pessoal? Mas vai ter a particularidade de cada um. Ah, professora, mas eu tenho muita dificuldade em TI, eu preciso ver mais TI. Ok, com essa pessoa especificamente, eu vou ajustar a meta fixa dela, para que vai ser. Mas contabilidade é a regra geral que todos nós precisamos estar muito bem, né? E aí, seja inclusive da área fiscal, da área de controle, pelo menos a área de controle do cargo geral, quando é um cargo específico, nem sempre tem esse peso tão grande aí na contabilidade, né? Lógico que daqui a pouco tem o pessoal que está fazendo um outro concurso específico, tem uma outra matéria específica, lá naquele planejamento, aquela outra matéria específica que vai ter esse peso maior. Certo, pessoal? Uma outra possibilidade aí de fazer mais para frente é separar, né? Por exemplo, a gente tem hoje um planejamento da área fiscal, que é para o pessoal que está no pré-edital, um planejamento de controle, que é para o pessoal que está no pré-edital também, e depois o planejamento do ISS Aracaju, do TCE Santa Catarina, do TCE Rio de Janeiro. A gente talvez ter dois planejamentos também, né? Para o pessoal que ainda está na fase 1 e para o pessoal que já está na fase 2, porque aí eu posso aumentar esse número de tarefas de aprofundamento, enfim, uma série de coisas. A minha ideia era apresentar para vocês como que a gente vai conseguir dar um pouco mais de dar essa personalização dentro do planejamento, né? Uma vez que
Lógico, ele tem a personalização hoje no sentido de que cada um está no ponto da matéria, né? E aí tá diferente. Se a gente entrar em todos os ciclos de vocês hoje, provavelmente não vai ter nenhum igual ao outro. Mas a ideia, o peso de cada matéria, ele mais ou menos segue uma regra geral. Como que nós vamos fazer as adaptações para a necessidade de cada um de vocês, através da atividade extra, né, atividade fora do planejamento, e através dessas metas fixas, né? Bom, alguns de vocês já receberam um relatório, né? Os que não receberam é porque só tinham carga horária bruta, não tinham carga horária líquida ainda, ou seja, só tinham horas de sinalização de assuntos já estudados, não de horas já cronometradas ali na plataforma, né? E aí, repito para vocês, vocês precisam fazer o lançamento pelo cronômetro, tá? É isso que vai como hora líquida, é isso que na hora que vocês recebem um relatório e aparece ali o que vocês fizeram em média em cada uma das semanas, aquilo é carga horária líquida. A carga horária bruta é aquilo que vocês informaram que estudaram, né? Ou finalizando os assuntos, ou simplesmente só colocando o ok no cumprimento da meta, né? Digamos que chegou aqui nesse assunto de contabilidade, eu tinha esquecido de dizer para a Vandinária que eu já estudei isso, e apareceu para eu estudar. Deixa eu só colocar um ok aqui que eu estudei. Isso é meta bruta porque você não estudou agora dentro do planejamento. É uma carga horária que você fez? Você já fez lá em algum momento, mas não é o que você fez agora. Tudo que você fez agora, que você acabou de estudar e levou determinado tempo, você vai no cronômetro, lançamento manual e informa exatamente o tempo que você usou. É esse tempo do cronômetro, do lançamento manual, que vai para o relatório das horas que vocês fizeram, do cumprimento da meta de carga horária de vocês, certo? Não sei se tinha ainda alguma dúvida. Boa pergunta aqui da Mari, perguntando sobre a periodicidade do relatório. A minha ideia é que a gente mantenha a mesma periodicidade que eu trabalhava, né, na mentoria do Coach Concurseiros, por exemplo, que é a periodicidade semanal, né, que esse relatório seja semanal. No entanto, pelo menos nesse mês de janeiro, talvez até meados de fevereiro, ele vai ser a cada 10 dias. Por quê? Porque também é outro problema aí da plataforma de não ser nada inteligente o modo de emitir esses relatórios. Já pedi alteração, me disseram que é uma coisa simples, que é questão de 15 dias vai estar pronto. Assim que estiver pronto, vai ser semanal. Enquanto não for semanal, enquanto não tiver essa solução, ele vai ser aí a cada 10 dias, que também é um prazo bem interessante. Inicialmente, a gente vai trabalhar com os relatórios acumulados, né? No primeiro momento, não estou vendo grande vantagem do relatório trazer só o que você fez na semana, porque a carga horária, que é o que mais importa de a gente ver na semana, ele traz o histórico no gráficozinho, né? Do quanto oscila na semana, inclusive na última. Então, a gente vai saber o que você vem fazendo, inclusive vendo a regularidade dessa carga horária, né? Aquele aluno que estuda 40 horas, depois 15 por 3 semanas, 40, enfim. E eu acho que vai ficar mais interessante, mais claro, um relatório acumulado, ou daqui a um certo tempo a gente trabalhar sempre com pelo menos os últimos 3 meses, né? Daqui a pouco não vai fazer sentido eu trabalhar talvez com um ano, porque eu já melhorei nos assuntos, a minha média hoje é a desses 3 meses, não a daquele do ano todo, né? Eu tive progresso, mas num primeiro momento a gente vai trabalhar com um relatório acumulado. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A meta de leitura da lei seca é para ler toda ou todos os dias um pouco? A meta de leitura da lei seca, ela é de tempo. 15 minutos de lei seca do CTN. Você começa a ler, liga o relógio, quando deu os 15 minutos, marca onde parou, e no próximo dia que tiver essa meta, você continua daquele ponto. Ok, Anderson, bons estudos. Meta fixa vai aparecer no resumo do planejamento semanal. Meta fixa vai aparecer, ela vai aparecer em preto, essa é a cor, Raquel, quando se você der uma olhadinha, se não está aparecendo essa semana, da semana que vem já está aparecendo para você uma meta na terça e outra na quinta de contabilidade. Qual a periodicidade do relatório? Respondi. A Caroline perguntando se podemos ajustar as horas líquidas, por exemplo, se lançarmos errado. Bom, quando você marca o que já estudou um assunto, né? Você faz o lançamento no cronômetro e marca que já estudou ele. Em tese, ali ele já está marcado. Se você desmarcar, ele volta. Eu não tenho certeza com o que acontece com a hora líquida, mas eu entendo que aí ela deixa de somar, você pode entrar ali no cronômetro e alterar.
né? Você precisa, além de informar a hora líquida, você vai lá e marca, né? E dá um okzinho ali, que é quando ele abre a tela para perguntar se você terminou só a tarefa ou se você terminou o assunto como um todo. Mas, se você tentar, você consegue desmarcar, né? Eu entendo que se você desmarcar, você consegue abrir o cronômetro novamente e editar o que está lá. Ou seja, dentro do mesmo dia, em tese, você conseguiria editar aquela hora ali. Bom, a Luana fez uma pergunta aqui, vamos esclarecer. Eu tratei um pouquinho disso nos primeiros vídeos, mas eu imagino que é uma coisa que seja recorrente, mesmo para quem assiste, às vezes acaba passando batido. Ela diz que quando termina o tempo da tarefa, né, da teoria azul, se ela deve clicar em terminei, não preciso de mais metas. Nós temos uma coisa que é a tarefa. A tarefa é você estudar 1 hora do PDF de Direito Constitucional. E nós temos outra coisa que é o estudo daquele assunto como um todo. Ou seja, ok, você cumpriu a tarefa de estudar 1 hora de Direito Constitucional. Aquela pergunta, ela quer dizer, você concluiu a tarefa, mas você concluiu o assunto, ou seja, você concluiu essa aula, porque digamos que estaria planejado 3 períodos de 1 hora para você concluir aquela aula. Mas ele sempre vai perguntar se você concluiu, porque de repente você lê muito rápido, ou até era um assunto que você já tinha estudado, então conseguiu passar rápido por ele. Não, consegui concluir o estudo da teoria desse assunto, desse PDF. Ok, o que ele vai fazer? Aquelas outras 2 períodos que tinham programados para frente para você continuar estudando esse assunto, ele vai recalcular, já vai trazer a tarefa de resumo e a tarefa de exercícios. Não terminei o PDF, terminei só 1 hora, parei aqui na página 20, ainda faltam várias outras. Ok, preciso de mais tempo, não terminei. Ele vai manter aquelas 2 tarefas, aquelas próximas 2 tarefas, e se por acaso você já estava na terceira e informou que precisa de mais tempo, ele vai replanejar também, vai jogar um pouco mais para frente o resumo e as questões, e vai incluir mais um período. Ele vai perguntar, inclusive, quanto tempo você acha que precisa. Mais 1 hora, ele vai incluir mais um período de 1 hora. As tarefas extras somam horas líquidas também? Sim, as tarefas extras somam horas líquidas também. Eu havia entendido que marcando a tarefa como terminada já entrava na carga horária. Não, primeiro você informa o tempo que você levou. Você informa o tempo que você levou pelo cronômetro e aí ele vai entrar em horas líquidas. Ele entende que horas líquidas são as horas cronometradas, né? É mais ou menos isso. A Karen perguntou aqui, toda vez que tem tarefa verde de questões, tem que lançar o quanto fez e o quanto acertou no cadastro de questões? Não, porque quando você conclui que terminou uma tarefa de exercícios, ele já abre a tela perguntando o número e quantas acertou. Então, não tem por que você ir lá de novo, né? Se a tarefa era de exercício, quando você coloca que terminou ela, ele automaticamente abre a tela para você informar o número de questões resolvidas e quantas você informou certa. Informa todas, tantas as questões do TEC como as questões do PDF do final do PDF, as 30 do final, né? As do meio não. Se tem problema em fazer questões fora da meta verde, não tem problema, você vai lançar lá em tarefas fora do planejamento. A meta fixa não está aparecendo no meu planejamento nem na semana que vem. Dá um replanejar atraso, Juliana. Se você é da área fiscal, se o seu planejamento é da área fiscal ou do ISS Aracaju, tá? Para a área do controle eu ainda não coloquei, para a área de controle eu ainda não coloquei atividades metas fixas, tá? Vou fazer específico para cada um dos planejamentos. Meu planejamento não tem contabilidade, nem CTI, nem alteração, será alterado. Ótimo, entendi. Encerrei a fase de auditoria, agora na fase de todas as atividades de auditoria aparecem como resumo. Não, se aparece como resumo, Danilo, é porque você encerrou a fase 1, você só sinalizou lá. Se você, aquilo que eu expliquei no começo, quando você sinaliza lá, ele só tira a tarefa de teoria. Ele deixa a tarefa de 30 minutos e a tarefa de questões de PDF. Então, se você já terminou dentro do planejamento, é porque você já foi fazendo. Agora, se você já terminou,
Já terminou antes do planejamento e só sinalizou, não basta só sinalizar, você tem que mandar um e-mail dizendo para mim, ó, Mandinara, já fiz a fase 1 das matérias que estão assinaladas, porque aí eu vou retirar essa tarefa de resumo e a primeira tarefa de questões que vem logo em seguida. Você não vai ter mais tarefa desse assunto. Desculpa. Você não vai ter mais tarefa desse assunto até vencer o prazo que eu defini no ciclo de revisão. Até vencer o prazo que eu defini, que passado X dias você vai ter uma tarefa de revisão, depois questões. Então, tem isso. Quando você fez uma fase 1 fora da plataforma, que você já tinha feito, não basta sinalizar. Ainda precisa me mandar um e-mail dizendo, Mandinara, os assuntos estão sinalizados, sinalizei na plataforma os assuntos ali que eu já terminei a fase 1, para que eu ajuste. É o que eu comentei lá, justamente o porquê que vai funcionar muito bem com a tarefa, com a meta fixa que não conversa com o planejamento, porque vai continuar trazendo para você o resumo e as questões ali para serem feitas, que são as do PDF, tá? Se não tem que me solicitar, não é só sinalizar. Sinalizar tira só a tarefa azul, não tira a fase 1 como um todo. Exatamente, Larissa. Quem está na fase 1 vai priorizar avançar no conteúdo de contabilidade, vai priorizar avançar, né? Ah, mas tem um assunto que eu estou aqui, enfim, o que eu passei, que eu queria fazer mais uma questão, algumas questões, revisar. A princípio não tem necessidade, por quê? Porque esse assunto vai aparecer revisão e questões para você no primeiro momento, no próximo momento. A ideia é você concluir a fase 1 da contabilidade. Agora, se você já concluiu a fase 1 da contabilidade, você vai começar a trabalhar os seus pontos fracos da contabilidade que já estão aparecendo lá no seu relatório. Os assuntos estudados antes do acesso à plataforma poderiam gerar tarefa de resumo. Os assuntos estudados antes da plataforma, quando vocês sinalizam que já estudaram, a próxima tarefa vai ser resumo. Se vocês querem que esse assunto já apareça só como revisão, porque você já estudou, já fez resumo, já fez questão do PDF, vocês precisam me informar e aí eu coloco ele na fase 2. Vocês sozinhos não conseguem colocar na fase 2. Vocês sozinhos só vão tirar a tarefa azul da teoria. A Mari perguntou se todo mundo vai precisar replanejar para aparecer ou nem todos têm a fixa ainda. Todos que têm um planejamento área fiscal, que tem um planejamento ISS Aracaju, têm a meta fixa. Se você não... É que você, na verdade, você faz vários replanejamentos, né? Sem ir lá e clicar em replanejamento. Quando você coloca aqui, já terminou uma matéria que estava previsto mais um dia para ela replaneja. Isso já é um replanejamento. Mas o ideal é, então, que todos vão até ali no menu, replanejar atrasos, e aí, com certeza, vai aparecer. Mandinara, é a Mari. Essa tarefa... Está muito baixo, Mari. Eu não estou conseguindo ouvir. Se você falar um pouquinho mais... É uma preta? É uma tarefa preta que aparece pra gente? Isso, é uma tarefa preta. Uhum. Tá. Aí, eu tenho uma que é de contabilidade. Só que no meu relatório, contabilidade, tem um item que ficou mais baixo aqui, que está 76%, que está escrituração e balancete. Então, eu vou estudar isso nesse momento, né? Você já está na fase de contabilidade de só revisão e questões, é isso? Eu estou no edital de Aracaju. Ah, ok. Você já fechou toda a contabilidade e agora você está... toda a contabilidade, mas assim, eu fiquei meio na dúvida se era para eu fazer isso ou se era para eu fazer contabilidade de custos, porque eu estou afundando em contabilidade de custos. Ok, na verdade, assim, a ideia da meta fixa, né, e como eu falei, tem duas de contabilidade, mas a ideia é até colocar mais uma justamente para ela ficar flutuando, ou seja, para você usar para os últimos assuntos lá do planejamento, seja ele de DI, seja de custos, você pode usar. Se o assunto mais problemático para você é custos, né, e a contabilidade ela está separada entre custos e a geral, né, você pode trabalhar custos também, né? Você pode trabalhar custos não porque é contabilidade também, né? A ideia para as coisas é, inclusive, a gente ter daqui a pouco um terceiro, até um quarto aí, uma meta fixa para
porque a gente precisa trabalhar os pontos fracos, né? Além da rotina normal de revisão, trabalhar os pontos fracos. E aí, em curso, você recomendaria eu refazer o curso ou assistir videoaula? Porque essa daí, eu tô assim, quase todas as tarefas de curso eu tô indo nos 50%. Eu tô achando que eu vou precisar reestudar. Ok, você vai precisar reestudar, você pode, inclusive, pedir que eu coloque essa tarefa como reestudo. Quando você pedir, você pode me informar qual foi a bibliografia que você estudou, né? A ideia é, justamente, se a gente vai procurar aprofundar, melhorar um assunto que a gente já estudou, não faz sentido eu repetir exatamente o que eu já fiz na primeira vez. Lógico que vai ter uma facilidade maior, porque eu já conheço o assunto, mas a ideia talvez é, então, ir ver se lá na área de cursos exclusivos o Marcondes Fortaleza trata de alguma coisa de curso, se tem curso também, tem um outro professor lá na área do aluno, esqueci o nome dele agora, de contabilidade, né? Ah, eu não vi pelo Silvio Sandi, eu vi só pelo PDF, então eu vou ver agora pelo Silvio, vou ver a fazer as videoaulas desses assuntos. A ideia é justamente você fazer algo diferente, né? Eu vou ver uma outra bibliografia, fui só no PDF, agora eu vou por questões, e tem muito a questão de entender o motivo do erro, né? Por isso eu falei para vocês que as questões, que quando vocês me disseram, mas eu faço questões muito rápido, essa 1 hora para mim é muito, eu até fiquei um pouco preocupada, porque fazer questões não é só marcar o X, né? O trabalho principal vem depois que você marca o X, na questão de identificar o motivo do que você errou. E o motivo que te faz errar, no caso de curso especificamente, vai te ajudar a definir o que você tem que fazer. Ah, eu erro porque eu não lembro as fórmulas. Ah, então talvez eu não precise de um outro professor. Eu até entendo o que a questão está pedindo e tal, mas eu erro as fórmulas, eu não decorei as fórmulas. Ok, você vai ter que ficar com as fórmulas ali na frente, fazer muitas questões até memorizar as fórmulas. Não é o caso de buscar um outro professor. Ah, mas eu vejo as questões, eu vejo a aula, eu entendo. Se eu olhar a aula toda do Silvio, eu vou entender tudo novamente como eu entendi da primeira vez. Mas chega nas questões, eu não consigo entender o que está perguntando, eu não sei qual fórmula aplicar, eu não sei se aquela questão é do assunto A ou do assunto B. O meu erro é a interpretação das questões. Então, talvez o que eu precise é de um curso de questões, para o professor me ajudar a interpretar, para eu entender exatamente o que eu tenho que olhar na questão para saber se é o caso de aplicar a fórmula A ou a fórmula B. Então, na verdade, por isso que eu digo que resolver questões, o trabalho principal está muito mais depois de marcar o X, nessa análise do motivo que faz você errar. Né? Eu não posso te dizer, tudo que você errar, você pega e lê o PDF novamente. Tudo que você errar, você vai e procura um curso, né? Procura a segunda alternativa de bibliografia daquele curso, né, que eu passei para você, se não tem pergunta. Depende, né? Tem assuntos que não vai fazer sentido fazer isso. Civil, penal, empresarial, assuntos que são extremamente literais, né? Vai adiantar eu pegar um outro curso, né, extenso lá, falando coisas que não são cobradas, só cobra a literalidade, talvez faça muito mais sentido eu ler a lei seca, né, ou resolver questões grifando a lei seca com esses tópicos que mais aparecem, e depois intercalar as questões com leitura já dessa lei grifada, para fixar nesses pontos que estão grifados, porque é justamente aqueles que aparecem nas questões e eu erro. Então, por isso que eu digo que, por isso que eu tenho comentado com cada um de vocês nas reuniões, conforme a gente vai tendo, da importância da gente conseguir esclarecer muito as dúvidas, porque esse trabalho, como eu disse, né? O objetivo da mentoria é ensinar também tudo isso a vocês, não é que vocês dependam de mim, então por isso que é importante que vocês saibam fazer. Ah, professora, mas eu preferia que viesse certinho na meta o que eu tenho que fazer. Não, vocês precisam também entender um pouco disso que eu passo para vocês. Mas a ideia da reunião individual, por isso que eu digo, não, usem o grupo, né, mandem e-mail, por mais que demore um pouquinho em responder, mandem, porque eu vou responder, esclareçam as dúvidas para quando a gente chegar na reunião individual, o trabalho vai ser muito esse, né? Ah, eu vou ver o que está prejudicando mais o desempenho da Mari. Deixa eu tentar entender o que falta para a Mari aqui, né? É entendimento da matéria, precisa mesmo outra aula, precisa de mais revisão, porque é um assunto que é muito decoreba, enquanto ela não vê isso todo dia até decorar, ela não vai decorar. Então, é muito isso, não tem uma fórmula, né? Como eu faço para aumentar o desempenho? Não é uma única fórmula, um único modo que funcione para todas as matérias e para todos os assuntos. Vocês vão ter que analisar o que está faltando para vocês naquele assunto. E aí, a gente pode ter leitura de lei seca, a gente pode precisar de um material de revisão para a gente ver quase todo dia esse material, até decorar, isso acontece muito nos direitos, né? A gente vai precisar, sim, ver por um outro professor, porque eu vi que eu não entendi bolhufas,
ou eu até entendo a aula, mas na hora que eu vou ler as questões, eu não consigo ler, eu não consigo saber o que está sendo cobrado ali. Eu preciso resolver muitas questões junto com o professor interpretando e dizendo, ó, oh, quando a banca pede assim, é isso que vocês têm que fazer. Aprender junto com ele a interpretar as questões, certo? Então, precisa avaliar caso a caso. Infelizmente, não tem uma receita de bolo que se aplique a tudo. Eu vou te mandar um e-mail explicando os pontos que eu estou tendo dificuldade em cada assunto da matéria, que aí acho que fica mais fácil de... Isso, exatamente. Vamos conversando por ali. Eu vou incluir, né, até porque ISS Aracaju é pós-edital, então eu vou incluir que todo dia, pelo menos, vocês tenham uma hora ali de meta fixa, né? Só que, além das 2 de contabilidade, vocês vão ter ali pelo menos 3, digamos assim, flutuantes, ou seja, que é para usar, hoje pode ser TI, vocês vão usar. A nossa meta, né, qual é? Primeiro, a gente vai concluir a fase 1. Primeiro é isso, eu tenho que passar por todos os conteúdos, né, pelo menos das matérias da base. Depois, a minha meta é cegamente os 85%, 90%. Então, eu tenho que estar ligada naquela parte de baixo da tabela, naqueles pontos que puxam essa meta para baixo. E ali, pessoal, a gente sair do 60 até chegar no 80 é relativamente fácil, né? Porque eu tenho toda a matéria praticamente ali, tudo o assunto que eu estudo quase é uma oportunidade de ganho de desempenho. A partir do momento que eu passei dos 80, isso já é bem mais restrito, né? Aí eu vou ter que tratar cada assunto daquele aí, eu vou ter que fazer essa análise que eu estou fazendo para vocês, e às vezes eu vou ter que, sei lá, vou ter que ir lá pegar o curso da Patrícia, então, por causa de um assunto, vou ter que comprar o curso todo, porque esse assunto eu já vi pelo Ramon, já vi por não sei quem, não teve jeito, né? E é entendimento, eu acho que ainda preciso avançar. E aí vai lá, não tem outro jeito, quando a gente já passou dos 80 ali para chegar nos 88, 90, é trabalho ali meticuloso mesmo. Boa noite, prof. Consigo falar? Oi, consegue sim, já estou te ouvindo, Genise. Ai, que bom. Então tá, prof, sobre isso, tudo, né, que está sendo falado, a colocação da colega ali do curso, aconteceu comigo essa semana também, eu tive um desempenho bem ruim. E assim, ó, eu queria dizer que eu acho bem legal terminar mais rápido ali as minhas atividades e sobrar o tempo da minha carga horária que eu estou disposta a estudar por dia. E até não sinto assim que precisaria essa meta extra, porque tem aquela tarja azul, né, como tu falou, que dá para a gente incluir o que faz. E como eu tenho feito, prof, como eu tenho muitos resumos, né, tu sabe, e não são resumos bons, são resumos assim de tanto tempo, e eu sempre estou escrevendo de novo, porque eu gosto de memorizar assim, eu uso esse tempo extra para melhorar os meus resumos, porque só a gente sabe, num pós-edital, nos últimos 10 dias, a vontade de olhar tudo de novo e aquele monte de resumo, de fichas, e tu sabe que não vai ter tempo. Então, no meu caso, eu tenho usado essas horas que sobram e eu até não tenho contabilizado, pô. Eu faço a minha meta ali, vamos dizer que eu resolvi tudo em, sei lá, 3, 4 horas, sobrou ainda ali 2, 3 horas no meu dia, sei lá, seja quando for, eu vou para esses resumos ali e vou melhorando, pego, vou botando uns fora, e assim, ó, não posso dizer, fiquei meia hora em tal assunto, às vezes eu fiquei 5 minutos num ponto, sabe? Então, no meu caso, tipo, vou pegar direito tributário, responsabilidade, sempre tem uma casca de banana que eu deslizo, sabe? Então, eu sei aqueles pontos que eu preciso deixar ali do lado e olhar todos os dias. Daqui a pouco tem, sei lá, 5 assuntos que eu olho em 20 minutos, mas eu preciso olhar todo dia, e isso entra nesse tempo que sobra, eu acho legal, e que acaba que eu não lanço em lugar nenhum, né? Porque, enfim, é pingadinho, mas eu tenho usado esse tempo extra para isso, tá? Para melhorar os meus resumos, colocar aqueles... enxugar, né, prof? Aquilo que eu escrevi, uma folha, daqui a pouco eu tiro dali 2 palavras agora na fase que eu estou. Porque quando saiu o edital de Aracaju, no meu caso, a gente ia entrar, sei lá que fase era aquilo, né? 4, 5, sei lá.
para isso. E aí saiu o edital, a gente não conseguiu fazer, e aí a gente segue fazendo exercícios, ajustando, e os resumos vão ficando. Então, para mim, esse tempo tem sido muito útil para isso. Aí, quando vem as suas metas ali do planejamento, fica ótimo, porque aí eu vou pegar um resumo que eu já ajeitei, que já está enxuto, que eu consigo em 10 minutos revisar, sabe? Então, assim, é assim que eu tenho feito, né? E tem sido bem legal. E nem tem... Às vezes eu lanço. Às vezes eu não lanço por ser muito pingado. Entendi. Mas não tem... Eu acho que às vezes é interessante lançar, porque daqui a pouco pode... Para a gente ter isso, né? A Genise melhorou muito o desempenho dela em custos, né? Mas nem ficou tanto tempo assim em custos, não. Ficou assim, ela ficava quase todo dia, meia hora mais, uma hora ali em custos. Mas eu vejo que a ideia, num primeiro momento, da atividade extra é porque tem aqueles alunos que não conseguem fazer sobrar, né? Então, ele teria necessariamente, o aluno que está numa fase 3, mesmo aquele que não conseguiria fazer sobrar, ele teria esse tempo extra. Mas concordo, para aquele aluno que sempre sobra, ele nem precisa do extra, porque ele vai lá e faz o extra. É mais ou menos aquilo, né? O que eu tenho que fazer, o meu mínimo, digamos assim, seguir o planejamento, manter o contato com todas as matérias, revisar periodicamente. O que eu tenho que fazer além disso, né? Eu tenho que melhorar meu desempenho. E aí entra essa atividade extra, né? Eu acho que se conseguir lançar, ótimo, mas a ideia dela é realmente essa, é até dar uma certa liberdade para vocês dentro do planejamento. Liberdade em que sentido? Vocês vão ter as informações, vocês vão ter os relatórios, além daquele autoconhecimento que você já tem sobre quais são os seus pontos de dificuldades, tem o relatório, o que está prejudicando o meu desempenho? Ok, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou trabalhar. Justamente porque é outra coisa que eu tenho falado para vocês nas reuniões, que a gente tem duas frentes de trabalho na mentoria, né? Ok, uma é justamente essa do planejamento, né? Quando que eu reviso, o que eu reviso, que contato mínimo eu tenho que manter com todas as matérias, de que modo e com que periodicidade. Isso é o planejamento. Mas, além disso, a gente tem o foco no desempenho. E aí entra essa questão da tarefa, da meta fixa, né? Depois, e da tarefa extra. Mas eu acho que a ideia é bem essa, Genise. Inclusive, a ideia de melhorar o resumo, muitas vezes é algo que a gente só dá valor depois que passou por alguns pós-editais e passou por isso aí que tu falou. Né, de querer muito, nos últimos 10 dias, conseguir passar por todo o conteúdo, por tudo aquilo que é importante para ir na prova com tudo fresquinho, mas só tem um material cheio de grifos, que eu nem tenho como abrir todos aqueles PDFs grifados, eu não tenho material de revisão, não vai ter jeito, eu vou conseguir olhar aqui, aquilo que eu consegui fazer questões, mas eu não vou ter essa certeza de que eu fui para a prova tendo passado por todo o conteúdo, ou pelo menos tudo aquilo que nos últimos meses aí eu destaquei como importante. Então, é uma boa. Acho que ajuda os dois modos. Ajuda lá na frente e ajuda também a fixar, tá? Continuar em contato com o assunto aí que você já percebeu que o desempenho não está bom. Com certeza, porque a gente avança tanto, né, vai aprofundando, já passou a fase 1, a 2, e vai aprofundando alguns assuntos, e é um exercício assim tão básico lá da fase 1, da Constituição do CTN, porque era uma lista, era uma decoreba, era alguma coisa simples, né? Então, assim, eu vejo essa necessidade, sabe? De quase todo dia, a cada 2 dias, dar uma lida, assim, em algumas coisas que são decoreba mesmo, até aquilo entrar bem no sangue, né? Como eu te falei, até a metade da matéria, eu tenho isso já muito bem, porque eu fazia aquele método das 7 revisões. Aí, para o final, já não é mais assim, né? Para o final, eu já demoro mais nas revisões, eu já não tenho resumos tão bons, então eu estou usando esse tempo para isso, para chegar eliminando, né? Mais matérias, colocando na veia, digamos assim. Sim, perfeito. Professora? Pode falar. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Pronto, é uma dúvida técnica aqui. Quando você tem, tipo, a meta revisão só revisão, sem resumo, sem nada, a plataforma entende que você já está com seu material pronto, com seus grifos prontos, né? Você vai revisar o material que você já estudou, não é isso? É isso. Pronto. E quando o material, tipo, quando é uma aula muito grande e não dá tempo você revisar tudo que você viu, essa revisão vai ser repetida no futuro, não vai do mesmo assunto.
Ok, a revisão é aquele loop infinito. Você vai ter revisão, mas você, antes de voltar a ter revisão desse assunto, você vai ter de todos os outros. Mas aí entra uma Certo. questão importante que eu comentei com vocês. Tirando a meta de azul, todas as outras metas não são de horas, elas são de atividade. Então, eu cito sempre, sei lá, licitações de contrato, que a aula é enorme. Em regra, a meia hora, ela é mais do que suficiente para eu revisar tudo. Mas para licitações de contrato não tem como, eu acabo levando mais, vai levar mais. E assim como daqui a pouco a maioria dos dias você acaba antecipando a atividade do outro dia, porque você faz o resumo muito rápido, você faz a revisão muito rápido daquele assunto, e não gasta a meia hora, nesse dia você vai fazer em 1 hora para revisar, e vai ter que deixar talvez alguma coisa para o dia seguinte e replanejar atraso mesmo, e não replanejar antecipação. Então, Então beleza. Então, a meta é quando a aula você está grande, é melhor eu estudar tudo logo. Isso, porque ela vai voltar para você, sei lá, daqui a 30 dias, daqui a mais ou menos isso. Beleza. Você vai revisar todos os assuntos antes de chegar nela novamente. É um ciclo de revisão da matéria. Então, a ideia é você revisar toda aquela aula, né, naquele período ali. Se levar um pouco mais, um pouco menos. Por isso que eu digo, a meta azul, ok, você vai gastar aquele tempo. Assim como a meta de leitura da lei seca, por exemplo. As outras, revisão e questões, é o tempo que você leva para revisar o seu resumo, é o tempo que você leva para resolver 30 questões ou 20 no caso de exatas e contabilidade. Pode ser mais ou menos. Beleza. Nunca vai ser igual, provavelmente. Obrigado, hein? Nada. Vandinara, Sim. boa noite. Eu tenho uma pergunta técnica também. Quando eu faço questões fora do planejado, fora do meu planejamento, e eu lanço as questões, essas questões elas não se conversam com o meu planejamento geral diário. E quando voltam essas questões no meu planejamento geral diário, e eu clico lá que eu fiz as questões, elas ficam em duplicidade, tanto as questões quanto as horas. E não tem jeito de eu tirar isso do meu planejamento, né? Como que eu faço? Mas a ideia é que essas questões que você fez fora, você fez, ou são questões extras, e você realmente queria fazer mais questões de um assunto que você tem dificuldade, ou, agora, se você queria, na verdade, antecipar as questões, então, quando chegar naquele assunto, você vai só marcar que concluiu, ou vai no cronômetro, bota 1 minuto, 0 minuto, 10 segundos que concluiu, e bota 0 questões realizadas e 0 questões de acerto. Aquilo ali não vai somar nem no tempo e nem no número de questões resolvidas, né? Ok, então. Tá. Obrigada. Nada. Professora, boa noite, Érica. Oi, Érica, boa noite. Eu também tenho uma dúvida técnica. Por exemplo, contabilidade, eu resolvi voltar para a fase 1. Então, eu estou indo na aula 6 e apareceu as primeiras matérias de revisão. E eu percebi que apareceu assim, 60 minutos de revisão, a roxinha, e no dia seguinte, mais 60 minutos de exercício, por exemplo, da aula 0, revisão da aula 0. E no dia seguinte, exercícios da aula 0. A revisão, ok, né? Nós tínhamos conversado. Agora, eu fiquei um pouco em dúvida sobre essa questão do exercício. Eu tenho que fazer mais algumas questões ou só essa revisão, ok? Tá, já é de um assunto, não é da aula que você está vendo agora. Você comentou que está na aula 6 e começou a aparecer da aula 0. Perfeito, perfeito. O que é a fase 1 que você está? A fase 1 é estudar a aula 6 que você está estudando, vai ter a meta de resumo para começar a preparar o material de revisão e vai ter as primeiras 30 questões que são do PDF. Em X dias, vai justamente começar a aparecer as tarefas de revisão. Já começou a aparecer tarefa de revisão lá da aula 0, na fase 2. A fase 2 é aquela fase que você revisa e depois vai para o TEC, na sequência mesmo, junto. A partir da fase 3, ou seja, da terceira vez que aparecer revisão desse assunto, ele vai aparecer com pelo menos uns 10 dias de diferença, né? Ou seja, você vai revisar hoje, só daqui 1, 2 semanas vai aparecer para fazer questões. Justamente, você já está num nível mais avançado, essas questões já são para medir desempenho, já não faz mais sentido, todas são, né? Mas mais ainda a gente está focado no desempenho, não faz sentido você revisar e fazer questões. Agora você ainda está, né, saindo da fase 1, você ainda revisa e faz
questões. Então, está correto, você vai revisar num dia, no outro dia vai no TEC fazer as 30 questões. Entendi. É que eu tinha entendido que, sei lá, são, vamos supor, 15 aulas de contabilidade. Ia para as 15 aulas, aí quando acabasse, aí eu informaria a senhora que acabou, acabei a fase 1, a senhora mudaria para a fase 2? Não, ele já Não, vem... no coach concurseiros, na metodologia do coach era assim, né? Até porque a gente não tinha uma plataforma que nos ajudasse a controlar essas revisões paralelamente, que o problema das revisões concomitantes, em boa parte, é o controle, você saber que dia tem que revisar, quando e tal. Aqui a gente consegue. Então, a fase acabou sendo por assunto. Você vai ver que talvez matérias muito longas, como a contabilidade, você vai estar acabando a fase 1 lá da aula 30, né? E você já vai estar, talvez, na fase 3 dos assuntos iniciais, ele já vai estar no terceiro ciclo de revisão. Vai depender, né, da carga horária, enfim, de uma série de coisas, do tempo que você leva nas aulas mais difíceis, que tem mais avançadas, mas essa questão da fase, ele passou a ser por assunto. Você faz a fase 1 do assunto, em X tempo ele vai voltar na fase 2, em X tempo na fase 3. Não tem mais isso de ver toda a matéria, que também, né, entre aquelas revisões toda hora e começar a revisão só no final, eu prefiro só no final. Mas eu acho que a gente ter um intervalo de tempo um pouco menor pode ser interessante, é isso que a gente está fazendo aí agora, quando a fase é por assunto e não mais da matéria inteira. Legal. Obrigada, professora. E eu tenho mais uma dúvida. Eu até mandei uma mensagem, mas se eu puder aproveitar aqui. No curso de Direito Tributário e Jurisprudencial, eu entrei em tributário já na aula 11, então acabou a aula 13 e entrou em jurisprudencial. A aula 0 era uma meta de estudo, não tinha meta de exercício, ok. Só que o jurisprudencial, ele não tem a lista de questões no final. Ele tem durante... E agora, na aula 1, ele apareceu a meta de estudo mais uma meta de exercício. Então é um erro, porque dentro da plataforma, é um erro meu quando eu cadastrei o curso de Direito Jurisprudencial essa aula. A gente tem um tipo de atividade que chamamos de atividade suplementar, ou seja, é aquela atividade que não desencadeia o ciclo de revisão, resumo, questões, ela é só, você vai ver aquele curso de Direito Jurisprudencial só uma vez, né? Ele não é uma matéria. Na verdade, depois você vai continuar fazendo questões de jurisprudência dentro de cada um dos assuntos quando você for para o TEC. Então, ele não deve desencadear questões, resumo, revisão. É só a fase azul, né? Assim como às vezes tem, chega lá no final da aula, o professor tem a aula 12, que é a última, é só o resumo. Essa aula, ela não vai desencadear a revisão, questões, porque ela é um resumo de todo o conteúdo. Você vai fazer questões separadas. Então, na verdade, eu vou dar uma revisada ali, porque, na verdade, o direito tributário jurisprudencial, ele é uma atividade suplementar, ou seja, ele não desencadeia ciclo de revisão e de questões. Legal. A aula 0 está sem. É a partir da 1 que eu percebi que já tem. Eu vou dar uma olhada, então. Legal, tá bom. Muito obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Érica. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Tem mais alguma Professora? Coisa? Oi. É o Danilo. Oi, Danilo. Comigo também está acontecendo essa mesma coisa da Érica, do direito jurisprudencial, né? Ele é geral, ele não, como ele é, eu até já vou deixar aberto aqui para depois eu já ajustar. Ele é se ele está acontecendo para um, vai acontecer para todos vocês. É que na hora que eu cadastro a matéria, a aula, eu tenho que colocar lá que ela é uma atividade que não é um assunto, né, que vai desencadear em toda a sequência de revisão e questões. Então, para todos que estudarem, vai estar dando esse problema, mas eu já vou corrigir, né? E aí vocês dão um replanejar ali, porque não era para ter. Isso aí foi na hora de eu cadastrar que provavelmente passou alguma coisa. E aí, pessoal, lógico, o próprio cadastro, né, os planejamentos, essa questão das metas extras, né, das atividades extras, é uma evolução que a gente está fazendo, né, primeiro ao conhecer melhor a plataforma e a trabalhar junto com o desenvolvimento para criar algumas coisas aí que nos atendam melhor. Eu acho que já é um avanço muito grande, né, de onde a gente veio, que a gente não tinha nada para controlar, nada. Depois tentei fazer uma planilha que, felizmente, a gente nem precisou usar. E hoje a gente tem uma plataforma aí que nos dá, acho que, sei lá, enfim, né, na minha opinião, é um avanço muito grande.
Tem problemas, óbvio que tem. Tem coisas para melhorar, muitas. Poderia ser melhor, com certeza. Mas a gente sempre tem que levar em consideração a esses dois pontos, né? Já avançamos, vamos melhorar muito mais. Toda semana eu espero poder trazer pelo menos uma novidadezinha aqui, alguma coisa boa, aí alguma melhoria da plataforma. Uma outra E aí, dúvida. outra coisa que eu ia comentar, desculpa, Danilo, é justamente isso, né? Eu, né, para colocar toda a tarefinha que vocês recebem ali, euzinha, não foi ninguém, não foi outra pessoa, é eu mesma que cadastrei cada uma delas. Talvez não. Quando eu fui botar aula 1 de direito exponencial, eu não marquei lá que era suplementar, e ela acabou. Vai acontecer ainda algumas outras coisas, né? Até porque, mesmo que daqui a pouco eu possa, obviamente, contar com a ajuda de outras pessoas, e vou contar mais para frente, né? Até lá no grupo mesmo, eu pretendo ainda a partir da semana que vem, que tenha uma pessoa lá, né, acompanhando lá, porque às vezes vocês estão discutindo alguma coisa, a ideia é vocês discutirem entre vocês, mas é uma coisa relevante que eu já poderia estar ajustando, que daqui a pouco, né, até vai chegar para mim por e-mail, mas é bastante e-mail, demora a ver, e essa pessoa já vai ajudando a revisar. Mas essa questão do cadastro da plataforma, né, de cadastrar todos os assuntos, de entender como funciona, eu tenho que fazer, pelo menos agora, pelo menos a primeira vez, né, para eu entender como funciona. Não tem como eu orientar você sobre algo que não é eu que fiz. Então, todos os cadastros são eu que fiz, consequentemente, né, fiz junto com todas as outras coisas aí que vocês veem que eu faço, vai ter alguns detalhezinhos que vou precisar ajustar. Então, um pouquinho de paciência também nesse sentido, ponderando sempre isso, né, que a ideia é a gente melhorar, a gente partir de um cenário que realmente estava muito complicado, não ia ter como a gente fazer um bom trabalho, até chegar naquilo que seja ideal, né? Que seja melhor. Desculpa, Danilo, te interrompi. A outra dúvida é sobre essa questão de sinalizar a matéria, né, toda, e no final ele só sai o azul, entra os resumos e os exercícios, né? Por exemplo, custos eu fiz isso, eu sinalizei tudo que eu já tinha visto, só que eu optei por deixar o laranja, porque eu estou utilizando o laranja como o reforço para melhorar o meu resumo, antes de ir para o exercício. Eu devo fazer isso ou o sistema já vai entender que é PDF, as primeiras questões, e eu devia te avisar que eu acabei para estar fazendo o caderno do TEC? Não, você pode fazer isso. A questão, o sistema não diferencia PDF de questões, as primeiras 30 questões do PDF de qualquer outras 30 questões. São só, para ele, é só exercícios, né? Nem para mim eu consigo olhar lá e saber, depois de certo tempo, né? A não ser pelo período em que vocês fizeram, né? Tirar um relatório dos primeiros meses e um relatório dos meses mais atuais, eu vou saber que são de exercícios, do PDF e do TEC. Então, eu acho que você pode deixar, né? É uma forma de, não deixei na fase azul, mas também já não passei para a fase seguinte, porque eu queria, assim, ter dar um reforço no conteúdo. Qual a diferença disso que você está fazendo para, por exemplo, me informar para que eu tirasse essa atividade de resumo e de questões? Que ia demorar um pouquinho mais, talvez, para aparecer a primeira atividade de revisão. Mas a fase 2, no lugar de resumo mais questões, você tem revisão mais questões. E nessa revisão, de certo modo, você também poderia fazer esse aprofundamento. Então, acaba que a atividade 2, ela também permite isso, porque antes de te mandar, um dia antes das questões, aparece uma revisão daquele assunto. Depois, sim, só na terceira vez, na terceira bateria de questões, que você vai estar separado ali, revisão e questões com intervalo razoável de tempo. Então, não tem problema nenhum dessa maneira que você faz, mas se você também optasse por tirar esse resumo mais questões que seriam, né, da fase 1, na fase 2 ele também tem uma sequência de revisão mais questões. E para as matérias que estão, por exemplo, no 80%? Aí vai chegar uma hora que vai começar a vir o resumo da aula 1, da aula 2, não vai? Resumo não vem mais, é só revisão daqui para frente, revisão mais questões. O que a gente pode fazer num assunto que está acima de 85? Se eu não me engano... Não, 80% de realização, eu digo. Por exemplo, estou na aula de 15 aulas, eu estou na aula 12. Vai começar a vir a fase 2, assim, não, o resumo da fase 1. Ele não leva em consideração você estar em 80% para começar a revisar, ele leva em consideração o tempo que faz que você estudou a aula 1. Né? Isso que eu parametrizo nele. Depois de 30 dias que ele estudou a aula 1, ele vai revisar a aula 1. Eu coloco... É que no
no sistema, eu entrei na aula, por exemplo, na aula 14 de Constitucional. Vai começar, provavelmente, 3 semanas aproximadamente, vai começar a vir revisão mais questões da aula da aula 0, da aula 1, da aula 2. Não vem o resumo, então? Não, resumo não, já vem revisão, porque o resumo, em tese, você faz na aula 1, você não faz o resumo. Na verdade, assim, é o que eu coloco para vocês. O resumo que aparece lá na fase 1, que é aquilo, você terminou de estudar a teoria, vai definir se vai fazer, se vai usar o material de revisão pronto, enfim, qual vai ser o material de revisão. O momento em que vocês menos fazem resumo é naquela atividade de resumo. Você não tem condição ainda de fazer o resumo. O resumo, ele é feito a cada bateria de questões, principalmente. É aquilo que eu coloquei com vocês. Mas eu faço questões tão rápido, tem pouco tempo. Mas, então, talvez você esteja considerando, ou até eu não tenha explicado isso ainda, né? Porque vários já eram meus alunos, outros não. Mas você não está considerando que fazer as questões é muito mais do que simplesmente respondê-las. É justamente, o material de resumo ele é muito mais construído na atividade de resolução de questões do que na atividade de resumo, né? Porque o resumo, você, naquela fase que ele aparece lá no comecinho, você só dá o ponto de partida, muitas vezes com o material pronto, no qual você nem acrescenta nada. Mas quando você faz questões, você erra, e tudo aquilo que você erra, você sente necessidade de, isso aqui eu preciso voltar, eu preciso ver novamente, eu preciso ver várias vezes, porque senão eu vou continuar errando. Ou isso aqui é uma jurisprudência que eu não conhecia, né? Por isso que aquela 1 hora de questões não é só para marcar o X, fiz 80%, acabou. Agora eu vou olhar o que eu errei, vou ver o que daqui eu preciso colocar no meu material de revisão, vou começar a entender o motivo dos meus erros nesse assunto. Até para que, quando eu perceber que um assunto está lá embaixo, né, nos assuntos que puxam o meu desempenho para baixo, eu já consegui saber o que eu tenho que fazer com ele. Esse conseguir saber o que eu tenho que fazer com ele, eu descubro quando eu faço as questões e tento entender o motivo do meu erro. É aquilo que eu disse. Isso aqui não é difícil, né? Atribuições aqui de cada um dos órgãos do judiciário, o que julga o quê, né? Quantos juízes. Não é difícil, não precisa atrás de uma aula para entender isso. Mas eu preciso de um resuminho bem feito para ver várias vezes e tentar decorar, e principalmente para esse resuminho estar pronto lá naqueles 10 dias antes da prova, inclusive, né, para eu levar, né, na minha mochila, porque isso aqui não tem jeito, quem é que vai decorar esse monte de coisa? Eu vou ter que vir na hora da prova. Então, isso você faz naquela 1 hora da resolução de questões, né? Você avalia o motivo que errou e leva aquilo para o seu material de revisão e começa a perceber, é nesse momento que você entende, quando você olha um assunto lá na parte de baixo da tabela do seu desempenho, o que você tem que fazer com ele. Por isso que eu disse que não tem uma receita de bolo. O que eu vou fazer para melhorar o desempenho? Depende. É um assunto decoreba, é um assunto de entendimento, né? O que tu erra ali? Eu não consigo interpretar as questões. Se eu assisto a aula, eu entendo, professor, acho que não adianta eu olhar a aula de novo, porque na aula, para mim, parece que está tudo maravilhoso. Na hora que eu pego as questões, eu não consigo saber o que ela quer, o que o examinador quer. Talvez é um curso de resolução de questões, aprender a interpretar as questões junto com o professor no curso de resolução de questões. Então, essa atividade de resumo que você perguntou se ela vai voltar, ela é feita junto com... Esse resumo que você separa na atividade de resumo, eu digo para separar, porque ele vai ter que estar sempre à mão. Toda vez que você resolver questões, você... Lógico, às vezes não precisa, né? A gente entende, sabe porque errou, enfim. Mas muitas vezes você vai precisar acrescentar informações nesse material de revisão, porque você errou, você viu que vai precisar ver aquilo de novo, para não errar novamente, você tem que lembrar, né, do que você acabou de aprender no comentário, enfim, esse tipo de coisa. Então, na verdade, esse horário de resumo que você perguntou se não volta, ele é junto com as questões que você, junto com a resolução de questões que você vai aprimorando o seu material de revisão, né? É o melhor momento que você tem, onde você vê o que você erra e o que você não erra. Por isso que eu digo também que o material de revisão, ele passa por uma curva, né? A gente faz ele em curva. No começo a gente quer colocar tudo, porque a gente não lembra de nada, a gente está vendo pela primeira vez, não, isso aqui eu vou esquecer, isso aqui eu vou esquecer, tudo tem que estar aqui, deixa eu acrescentar. Conforme você resolve questões e passa pelo assunto muitas vezes, isso aqui eu já não aguento nem mais olhar para isso aqui, isso para mim é óbvio, deixa eu tirar. Então você coloca coisas, ele fica enorme, e depois você vai tirando, porque aquilo ali já entrou no sangue, você já sabe aquilo de trás para frente, e assim a gente espera, né, que vocês cheguem nesse nível máximo de assuntos possíveis.
de nem precisar estar no resumo. E sempre vai ter aquilo que tem que estar no resumo, porque é muito decoreba e ninguém vai lembrar aquilo ali, né? Com tanto matéria para lembrar. Aquilo lá você vai ter que olhar até quase antes de entrar na prova. E aí, eu já falei isso para vocês, é justamente nesses assuntos que às vezes a gente peca e comete os erros bobos, porque você olha para aquilo ali e você diz, não, isso não é difícil. Só que nem precisa marcar para estudar, errei de bobeira, baita bobeira que eu dei aqui, decoreba. Justamente por isso. É decoreba, você não precisa reestudar, você não tem nada para fazer. O que você tem que fazer? Um resuminho que você tem certeza que naqueles 10 dias antes da prova, que a gente só vai ter revisão, que vai sumir todo o resto, questões, tudo vai sumir, vai ficar só a revisão, que aquilo lá vai estar lá. Inclusive, quando a gente tiver esses últimos 10 dias, eu vou dizer, primeiros 5 dias da matéria, que aparecer a matéria, vocês vão fazer a revisão geral. Mas você já já vão identificando no resumo de vocês aquilo que é para memória curta mesmo. Se não jogar na memória de curto prazo, ou seja, vou ver na quinta-feira, antes da prova do sábado, você não vai lembrar. Certo? Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Ainda estou na fase 1. A Anne perguntou, professor, ainda estou na fase 1 de auditoria, por exemplo, e aí logo que acaba o estudo da teoria, no dia seguinte geralmente aparece resumo mais exercícios. É isso mesmo? A prioridade não seria prosseguir somente com estudos? Fiquei na dúvida, né? Se você acabou a aula, você nunca vai para a aula seguinte sem fazer questões, nunca. Se você fizer isso, você vai estar praticamente jogando fora aquele estudo que você fez. Né? Isso aqui eu já comentei nos vídeos, quem não participou ao vivo tem que assistir nas reuniões anteriores, que você só fixa o conteúdo quando você pratica. Então, você lê uma teoria, lê um PDF todo e já partir para o próximo assunto, com certeza é um pouco forte, mas muito grande a chance de que seu cérebro vai deletar tudo aquilo ali. Foi algo que você só recebeu passivamente, não exercitou, não cobrou nada do seu cérebro daquilo. Nunca passe de um estudo, de uma aula para outra, sem uma bateria, sem pelo menos uma bateria de 30 questões no meio, certo? Então, sempre, ao final de cada aula, vai ter atividade de resumo e depois atividade de questões. Não, nosso objetivo não é concluir rápido a teoria, é a gente avançar fixando. Acho que a gente quer acabar a fase 1, mas isso é um dos maiores erros, né? Que vários alunos já me disseram, eu já estudei esse assunto, só quando eu estudei eu não fiz questões. Tá, então você vai ter que começar do zero novamente. Questões de PDF que foram erradas, marcadas com dúvida, a gente retorna nelas em fases posteriores ou é só o TEC? Você pode avaliar, a questão é que na fase 0, né, na fase 1, tem muito aquilo, lógico, vai ter questões que já vão te chamar a atenção, que você vai perceber que é interessante, você já pode até levar para o material de revisão, acrescentar isso no material de revisão, né? O problema é justamente aquele, que nesse primeiro momento a gente vai errar mais, a gente vai ter muita coisa, daqui a pouco a gente vai colocar muita coisa sem necessidade, que a gente errou, né? Não porque aquilo ali seja uma coisa realmente relevante, mas porque eu estou vendo pela primeira vez, muitas vezes, né? As primeiras questões do PDF, muitas vezes a gente termina de compreender o assunto que acabou de escutar do professor, ou ver a explicação na questão do PDF. Ok, o professor explicou, eu entendi. Veio a questão, eu errei, e aí eu fui ver a explicação do professor. É isso que ele quis dizer. Então é assim, mas na prática, nesse caso, é desse jeito. Então, pode levar, você vai levar já para o seu material de revisão, né? Enfim, mas tem que ter esse senso crítico, né? Do quanto você errou, porque é o primeiro contato, ok? Então, agora eu entendi, não tinha entendido, mas justamente porque essas questões ainda têm esse objetivo. A Dalila diz que está estudando TI pelo professor Rabon e a plataforma utiliza outro material de referência. O material é de referência, mas os assuntos são o mesmo, né? Então, SQL é SQL, seja o assunto que for. A sugestão que eu te dou é que você use a sequência da plataforma. Hoje apareceu, né? Tanto é que quando você olhar lá nas referências, eu coloquei
eu acho que quase todas as aulas têm. Banco de dados. Lá embaixo você vai ver. Referência 2, Ramon Souza, aula 4 e 5. Tem a referência lá. Então, mas eu estudo pelo direção, mas eu estudo pelo exponencial, eu estudo pelo livro tal, não tem problema. A referência principal é o assunto, né? E não as questões. Com o tempo, a ideia até, a gente, se tem algum material ali que é muito usado, a gente pode colocar qual o capítulo correspondente daquele livro para aquele mesmo assunto. Mas no caso do Ramon, já está lá para praticamente todas as aulas, se não todas. A ordem não quer dizer, você vai, o Ramon, aqui, o próximo assunto é banco de dados. O Ramon teria um outro assunto antes, você faz a aula de banco de dados do Ramon, né, para essa questão da plataforma, porque você não tem como marcar ali um assunto como estudado, enfim, a ordem não vejo como um problema, né? Até no futuro a gente pode deixar mais de uma bibliografia, e aí para alunos a gente alterar, mas eu não vejo necessidade. Até porque depois, quando você talvez tiver que aprofundar aquele assunto, você vai ver ele por uma segunda, por uma terceira bibliografia, e aí você vai lançar como um assunto diferente, ou vai trocar ali a matéria. Não sei, é sempre SQL, né? Só que numa vez eu estudei por A, por B, por C. A Karina perguntou se deve ser sempre o curso indicado como referência na plataforma. Pode ser outro. Pode ser outro, como eu disse, né? Como a boa parte dos alunos, não só por a gente ter passado pela Platinum de Estratégia, mas pelo simples fato de que da área fiscal e de controle também, né? 90% dos alunos usam esse material, a gente usa, embora a gente tenha outros grandes cursos para essas áreas, ainda é o cursinho de principal referência, a gente colocou ele como referência ali, né? Assim como daqui a pouco vários alunos usam o Igor Sintra, a gente pode colocar lá embaixo na referência qual seria a aula correspondente. Mas a bibliografia, ela é sempre uma sugestão, né? Ela é sempre uma sugestão e vocês podem sim usar outro material. A bibliografia boa é aquela que funciona para vocês. A gente já indica aí, né? E na área fiscal, eu não vejo assim nenhuma matéria que necessariamente a primeira opção teria que ser um curso de fora de estratégia, eu acho que está muito bem servido, né? Controle, sim, controle, por exemplo, contabilidade pública, eu já entendo que Pacelli é uma opção muito melhor, e até aproveito para avisar vocês que os alunos da mentoria têm 50% de desconto nos cursos do Giovanni Pacelli, tanto de contabilidade quanto de AFO. Tá? Então, se alguém... E a minha... AFO, eu acho que o Sérgio Mendes é muito bom, mas contabilidade pública, na minha opinião, o Pacelli é a opção número 1. Para a área fiscal, eu não sinto essa necessidade, assim, em nenhuma matéria. Então, eu já aproveito e deixo como referência principal. Mas, a bibliografia boa é aquela que funciona para você. Se você vir com uma bibliografia que eu nunca vi, eu vou dizer, olha, nunca vi, eu sugiro que vá por essa, porque eu conheço, né? Eu já usei, ou os alunos usam, a outra pode dar certo ou não, né? Para você pode dar certo ou não, mas não é obrigatoriamente aquela bibliografia. Diego, o acesso à plataforma você recebeu um convite por e-mail. Talvez você não tenha localizado, tenha caído aí no spam, mas eu posso fazer o cadastro para você e você já cadastra uma senha provisória lá para você, depois eu envio. Certo? Acabaram as mensagens aqui do bate-papo. Então, hoje era isso, né, pessoal? Eu queria trazer para vocês essas questões aí que a gente vai passar a usar para personalizar mais o desempenho, planejamento, né? Essa meta extra, a questão da meta fixa aí, que nos próximos dias eu vou estar substituindo a leitura de lei seca, vai deixar de aparecer na meta azul ali, vai começar a aparecer como uma meta fixa diária, né? Então, isso aí vai ficar, são as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Certo, pessoal? Obrigada aí pela... Acho que entrou mais uma pergunta. Qual seria o cupom de desconto para o professor Pacelli? Me peçam lá, né? Ele até me passou, tem que resgatar.
me peçam lá no Telegram, né? Na verdade, eu vou mandar, pelo menos para os alunos de controle, eu vou fazer um e-mail e mandar para todos aí o cupom de desconto lá com o Giovanni de 50%. Certo? Beleza. Que bom, Érica. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, era isso. Uma boa noite, bons estudos a todos aí. E até semana que vem, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.